Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, diletos ouvintes que nos acompanham através do WhatsApp, do Telegram e através aqui do nosso canal, escutando a palavra de Deus, Deus que nos fala, que vem ao nosso encontro. E neste momento de fé, de oração, de escuta a palavra, que possa transfigurar o nosso coração, que possamos unir o nosso coração ao de Jesus. Nesta quaresma que estamos vivenciando, hoje, dia 2 de março, queremos iniciar o nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos à palavra de Deus, escutar o Evangelho de hoje, neste dia 2, narrado por São Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diletos, amados ouvintes que nos acompanham, que escuta o Evangelho do dia. Hoje Jesus fala de forma dura aos mestres da lei e aos fariseus da época. Jesus está fazendo, na verdade, uma denúncia contra eles, que tinham grande influência no meio do povo. Buscavam observar piamente a lei de Moisés com rigor, nos mínimos detalhes. Eram chamados de mestre ou doutores da lei, que ensinavam nos templos e nas sinagogas daquela época. Eram tão legalistas que desprezavam aqueles ignorantes na fé. E Jesus faz uma advertência aos seus discípulos, a cada um de nós, que neste tempo quaresmal somos convidados, convocados a experimentar Deus
a converter o nosso coração, a nossa vida, a mudar a nossa conduta. Então, Jesus adverte contra estes que dizem uma coisa, que ensinam, mas não praticam. Talvez você diga assim: padre, hoje tem muita gente que é assim, até mesmo dentro da igreja. É verdade. Não podemos negar, não podemos tampar o sol com a peneira. Mas olhemos para nós e evitemos achar que isto só acontece com os outros. Façamos o nosso próprio exame de vida olhando, se deparando com a nossa própria vida. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Vale dizer que, como os fariseus de ontem, há muita gente falando de Deus hoje em dia. Nas redes sociais, por exemplo, mas o seu real interesse não é a glória de Deus e o bem dos seus irmãos, não. Por isso que devemos estar atentos a estas pessoas, porque por trás muita gente tem interesses mesquinhos. Aparenta ser uma coisa, mas na verdade são lobos em pele de ovelha, buscando sua própria glória, buscando aplausos, prestígios, fama, sucesso, reconhecimento. Tem muita gente também na religião que arrota a santidade, que aparenta ser uma coisa, mas por trás não é o que parece. As ações dizem quem a pessoa é. Então, falar e não fazer é um pecado da hipocrisia que Jesus está chamando a atenção para termos cuidado para não agirmos igual a estas pessoas. Tem muita gente falando bonito, tem muita gente se exaltando em nosso meio, mestres da lei, que têm o conhecimento teórico, mas não tem humildade para reconhecer muitas vezes suas próprias fraquezas. E o pior de tudo é que às vezes conhece, mas fica tão acomodado, já fica tão anestesiado e se sente até mesmo bem em viver daquela forma. É triste, é lamentável. Então, não viver a vida desses que pregam, mas não vivem. Jesus adverte para que a gente escute, aprenda, mas não viva do jeito deles, desses que não praticam. Gente que fala uma coisa e vive em conformidade com os mundanos, gente que não tem moral. Gente, é um vazio, é até mesmo uma doença. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vive assim. O que é que tem, eu vejo, até mesmo na nossa religião, aqui para nós, entre os sacerdotes. Ah, mas o padre fulano e tal faz isso, por que eu não posso fazer? Então, é digamos, um descontrole, algo que não age o Espírito Santo de Deus. Isso é em praticamente todas as instituições, sejam elas políticas, sociais, religiosas. E aqui, do lado religioso, entre padres, catequistas, leigos, consagrados, que mostram para o povo uma coisa, aparentam ser, mas por trás vive como os pagãos, como os mundanos.
não praticam o que pregam. No dia a dia, muitas vezes, nas escondidas, agem contrária à vontade de Deus, em incoerência religiosa. Na frente dos outros se mostram pessoas piedosas, religiosas, mas não são condizentes com o que Jesus espera. Não olhemos para os outros, mas olhemos para nós. Eu mesmo, Padre Erivaldo, será que eu não estou vivendo essa hipocrisia? Pregando algo, falando até mesmo nas redes sociais, mas será que eu estou vivendo? Então, isto é pessoal. Olhemos para nós. Eu sou o primeiro a ouvir. E você, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua fé, em que você professa, você está sendo coerente? Você está realmente buscando se esforçar para ser humilde, manso e humilde de coração como Jesus? Então, é o fermento dos fariseus, é a hipocrisia que nós temos que ter cuidado. Porque aqueles que ensinam, que pregam, muitas vezes não vivem. Isto é hipocrisia. Então precisamos estar atentos e vigilantes à nossa própria atitude. A nossa conduta, porque seremos julgados por nossa conduta. Muitas vezes queremos ser servidos, reconhecidos, repito, mas não queremos servir. Não queremos colaborar na missão. Queremos que os outros façam por nós. Não queremos nos comprometer. Então, é o momento para fazer uma revisão de vida. A palavra de Jesus hoje é forte, é exigente. Compete a nós corresponder ou não, ou viver mesmo na vida de pecado, numa vida vazia, numa vida triste, porque sem a graça de Deus nos movendo, fazendo a gente se esforçar para viver o bem de acordo com a... Não é fácil ser discípulo de Jesus. Sobretudo nos dias de hoje, em que as pessoas estão perdendo o sentido, a essência do ser cristão. Estão vivendo de qualquer jeito. Ouvem a palavra, comungam, mas vivem como os pagãos. Uma vida desmantelada, um desequilíbrio moral, afetivo. Então, achando que não tem mais pecado em certas atitudes, ocasiões, achando que Deus perdoa, anestesiando a consciência religiosa. E nós somos sabedores que existe o céu, o inferno, o purgatório. Por isso que Nossa Senhora chamava a atenção em Fátima para que rezássemos a conversão dos pecadores. Jesus que falou a respeito do modo de nós agirmos. Mas infelizmente nós não escutamos a Deus, escutamos a voz do mundo com as suas artimanhas. O mundo que nos engana, que nos leva à perdição. São muitos que estão na igreja, mas não são igreja. Não vestem a camisa. E se enganam, muitas vezes se condenam, vivem à toa.
Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos a graça de Deus, que a ação do Espírito Santo em nós renove o nosso coração, as nossas atitudes, para que não busquemos nossa própria glória, prestígios, elogios, mas a simplicidade de coração, para que Deus seja tudo em todos. E que a bênção de Deus que iremos receber neste dia afaste de nós, expulse do nosso coração os sentimentos de vaidade, de presunção, de orgulho, e que o amor de Deus seja derramado sobre nós. E que nós tenhamos, na verdade, vergonha na cara, para não contrariar a vontade de Deus, para não trairmos Jesus, porque cada chicotada daquela, cada bofetada que Jesus recebeu, nós continuamos maltratando, ferindo Jesus, quando fechamos os olhos para as coisas de Deus, os valores eternos, buscando nossos próprios valores, fazendo Jesus sofrer novamente. Os nossos pecados o maltratam. Que Deus nos conceda a graça, hoje e sempre, de buscarmos verdadeiramente a glória de Deus e não a nossa. Amém. Deus seja louvado e o inimigo derrotado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, amado irmão e irmã, tenha um santo e abençoado dia. Que Deus cumule de bênçãos e graças nesta terça-feira. Que possamos viver bem este período quaresmal com Jesus, com Ele, que Ele continue conosco. E peçamos, Senhor, fica conosco, para não te trairmos, para não desviarmos o nosso caminho. Fica conosco, Senhor. E a você, meus irmãos e irmãs, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.